E aí, pessoas que prefeririam viver numa ditadura que tem trem-bala, hot pot e segurança. Tudo bem com vocês? Eu não faço a mínima ideia de quem que esse cara tá falando com o Monark, mas eles estão falando de alguma coisa a respeito da China versus os Estados Unidos. Vamos lá. Porque ele está mudando, né? Não só o mercado financeiro, como as finanças mundiais em geral, né? A gente vê a China como protagonista agora, mundial, e os Estados Unidos como o país que dorme, né? Vendo toda a sua hegemonia sendo tirada deles e sem capacidade nenhuma de fazer uma reação. Como que você está analisando essa situação toda? Bom, e uma parte do que está acontecendo é o que sempre se falou, né? Todo mundo sempre fala quando chega no momento como esse. O dólar vai perder seu papel principal, os Estados Unidos vai perder a moeda referência do mundo. Mas as pessoas têm que lembrar que os Estados Unidos não escolheu ter sua moeda como referência. Mais ou menos. Não escolheu. Sim, se alguém souber quem é esse cara, faz favor de escrever nos comentários aí que eu não sei quem é. E já vou pedir aqui, já deixa um like, um comentário, já compartilha o vídeo, que senão eu sempre esqueço de perguntar. Mas, assim, os Estados Unidos forçou isso, né? Essa questão da dolarização. Isso não é de graça. O cara dizer que os Estados Unidos não escolheu. E assim, quem que falava disso antes, cara? Assim, eu nunca vi essa conversa do jeito que é agora a respeito dos Estados Unidos perdendo o poder deles por conta do dólar, né? Desculpa, por conta do yuan. Não lembro disso. Escolheu. Quando o dólar passou a ser referência mundial, lá atrás, depois da década de 30... Depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente porque os Estados Unidos começou a ter um peso maior no comércio mundial. E hoje... mas isso foi assim, simplesmente aconteceu. Não foi uma parada forçada, né? Essa dolarização do mercado não foi assim à força. Simplesmente aconteceu, assim. Por mais que você tenha a China, que você tenha todo mundo querendo desviar o comércio mundial dos Estados Unidos, o consumidor final, de produto final hoje, ainda é o americano. Mas você teve o acordo de Bretton Woods também, né? Não foi muito responsável? O consumidor final do produto é o... Eu não entendi isso aí. Eu acho que, tipo, essa hegemonia do dólar não foi sem querer, não é tipo os Estados Unidos, opa, acabamos de claro. ser, tipo, os caras trabalharam pra que valeu, Monark. Mas só aconteceu... Monark lúcido, hein? Hoje é a edição Monark lúcido. Que os Estados Unidos representou durante muitos anos quase toda a demanda para produto final. É porque eles eram... Não faz sentido, cara. Não faz sentido estar falando. A indústria, né, do mundo na época. Você pensa que na Segunda Guerra o mundo estava quebrado. Sim. A Europa estava quebrada. Literalmente. Você não tinha demanda. O europeu não tinha dinheiro para comprar, ele estava sem nada. Nem casa ele tinha, tava tudo... Então, o americano fez, na década de 50, para o mundo, que ninguém fez. Ele foi lá e colocou dinheiro na Europa, colocou dinheiro no Japão. Então, como que ele fez? Ele emprestou, ele falou, bom, vocês vão produzir, eu vou consumir. Pô, mas não... peraí, tu falou que a dolarização meio que aconteceu. E aí é que você está falando que os Estados Unidos enfiou dinheiro no Japão e na Europa, né? E isso tudo foi negociado como, cara? Em kwanzas? Não, né? Tudo isso foi em dólar. Como é que ele salvou a Europa e o Japão? Tanto que chama petrodólares por um motivo. No começo ele botou indústrias lá, industrializou, deu dinheiro para os países se reerguerem, e ele começou a comprar deles. Então, nessa época, começou a criar os déficits. O que é os déficits? Os Estados Unidos comprando mais do estrangeiro, importando mais do que exportando. E isso era pago com o quê, meu amigo? Era pago com o quê? Com peso bolivariano? Não. Entendeu? E depois, na década de 70 em diante, quase todas as empresas americanas saíram dos Estados Unidos. Já estavam na Europa, depois foram para o Japão. O Japão deu um boom. Na década de 80. Deu um boom. Já estavam na Europa. Nada faz sentido nesse primeiro parágrafo. Na década de 80 até 90, depois teve um crash. Depois da década de 90, as empresas foram para a China. Deu um boom. Foi um boom também. Entendeu? A China industrializou por conta da decisão dos europeus e americanos de mandar as empresas para lá. Porque a mão de obra era mais barata, óbvio, né? Eles não tomaram a decisão porque eles são bonzinhos. Não, né? foi porque em troca eles iam receber mão de obra mais barata. E o chinês, o que ele recebeu em troca? Tecnologia. Sim. Algumas coisas até ele roubou. Né? Algumas coisas. Tem que ter, né? Tem que ter. Né? O chinês roubou. Vamos ver o que os Estados Unidos roubou. Os Estados Unidos roubou gente. Estados Unidos roubou ouro. Estados Unidos roubou petróleo. Estados Unidos roubou 30% do terreno deles do México. Estados Unidos roubou a vida de 500 mil iraquianos. Estados Unidos roubou, além de destruir o Afeganistão por 20 anos, roubou 4,5 bilhões de dólares, que eram reservas de dinheiro do Afeganistão, em bancos dos Estados Unidos. Cara, dá para fazer uma lista sem fim do que os Estados Unidos roubou.
Inclusive, se você vê Se a gente for falar de Europa, aí, mano, aí nós vamos ficar 3 dias falando. Do que eles fecharam com o Brasil aí, esses 15 pontos aí, é quase que tudo a China, acordos de cooperação de vários ministérios brasileiros com os chineses. Ciência e tecnologia, tem acordo... E aí eles vão roubar a tecnologia brasileira, é isso? Na comunicação, nas TVs, tem acordo no Ministério da Economia, né, no Ministério das Finanças. Ou seja basicamente o Brasil permitiu a China entrar em tudo. Bom, Alguém não sabe como é que funciona a cooperação. Você acha isso ruim? Eu acho que, dado que tem coisas nossas que a gente não quer dividir, eu acho péssimo se você entrega a tua soberania desse jeito. Mas tá entregando a soberania Obrigado, mesmo? Monark. Ou é só Obrigado, um acordo Monark. comercial? Porque Muito teve coisas que estavam na pauta, tipo acordo militar, que não foi pra frente. Entendeu? Eu vou te dizer, tem coisas que entregam a soberania sim. Por exemplo, ceder a base de Alcântara para os Estados Unidos. Olha aqui. Tem um acordo de cooperação entre a agência de notícias, empresa brasileira de comunicação. Eu acho que a agência de notícias, basicamente nós vamos pegar a notícia da China, deles. Né? Mas tá tirando da bunda isso aí, né? Porque ele só leu, tem um acordo de comunicação. E aí eu acho que tirou a informação da bunda, né? Acontece no mundo todo. Claro, porra. Não é uma parada assim de perder a soberania. Coprodução televisiva. E aí? Grandes merda. Vai ter uma TV da China aqui. E aí? Eu acho natural. Porra. Tem a CNN, que é dos americanos, pô. Aí, Monark. O que nós não Monark temos lúcido hoje, hein? Nossa, né? Exato. As nossas são todas da oligarquia que está cooptada. É mais uma, por isso que é ruim, entendeu? Quer dizer, mais uma. A culpa não é da China. Mas tudo bem, ninguém vai assistir a TV chinesa. Vai ter gente que vai ver, mas... muito. Vai ser tipo essa EBS, tá ligado? A EBC, sei lá. Essa TV brasileira que tem, ninguém assiste tudo. Eles gastam $1 bilhão de reais aqui, nessa parada. Memorando de entendimento entre o Brasil e a China aqui. O cara passando trabalho para achar alguma coisa para dizer, tá aqui a entrega da soberania nacional. Cooperação em tecnologia de informação e comunicação. Ok. Esse é o memorando onde o quê? Eles basicamente fazem a cooperação tecnológica, que na verdade é como eles injetam, como eles colocam toda a inteligência deles para acessar nossos servidores. Que dificuldade para explicar o negócio, porque a dificuldade é porque o que ele está falando não faz nenhum sentido, sabe? Não faz nenhum sentido. É a tecnologia que eles botam para pegar os nossos servidores. Mano, se a China quiser invadir o servidor do Brasil, eles invadem, irmão. Os Estados Unidos estavam fazendo isso, você acha que os chineses não têm capacidade? O Lula, eu já falei isso várias vezes, o Lula estava conversando com o Flávio Dino no WhatsApp quando teve lá a invasão lá do Congresso e tal, no dia 8 de janeiro, mano. O WhatsApp, que é da empresa Meta, né, que é a empresa mãe do Facebook, Mark Zuckerberg. Pô, cara, chefe de Estado, cara, conversando num aplicativo que a informação vai para os Estados Unidos. Porque tem criptografia. Mano, sério mesmo, que se os caras não quiserem, eles não vão interceptar a mensagem do Lula, se eles quiserem. Porque é o nível da maluquice, irmão. Nada faz sentido. Não, eu imagino que esse movimento de 5G, de 6G, que a China quer exportar, é para ela ter os dados acesso brasileiros. Pô, mano, não, né? Mas esses memorandos, eles estão basicamente colocando um arcabouço legal para isso. Não. A gente vive combatendo isso, né, dizendo a gente não quer a Huawei aqui invadindo nosso servidor. Esses memorandos como esse vão basicamente colocar um monte de técnicos chineses dentro dos nossos... É que eu não acho... Isso nem está escrito ali, né? Ele que está dizendo. E aí, tá vendo? A gente não quer a Huawei aqui. Sabe por quê? Porque a Huawei... tinha um engenheiro, acho que ele era engenheiro, ou pesquisador, alguma coisa assim, de 5G nos Estados Unidos. E ele é um dos caras que estava liderando a pesquisa de 5G. E aí aconteceu alguma coisa que o visto do cara foi negado nos Estados Unidos, a renovação de visto. Normalmente, quando a gente trabalha em países, né, a gente tem que renovar o visto. Eu tenho que renovar o meu visto de trabalho, acho que mês que vem, em junho ou julho. Todo ano eu tenho que renovar. E aí o cara foi renovar o dele e os Estados Unidos disse, não, a gente não te quer mais aqui. Esse cara veio para a China e liderou a pesquisa da Huawei em 5G. E é um dos motivos do porquê a Huawei é líder em 5G. Tirando o fato, né, do governo meter dinheiro infinito nessa parada, porque esse cara veio para cá e começou a liderar. E aí a Huawei se tornou uma líder em tecnologia. Simples assim, cara. Eu, sinceramente, posso estar errado sobre isso, mas eu não acho isso ruim, claro, pô. Entendeu? Porque hoje em dia a nossa telecomunicação já é totalmente espionada pelos Estados Unidos.
Claro. Né? Tudo, não tem nenhuma informação que acontece aqui no Brasil que não vá lá para os servidores americanos. Então, tanto que, tipo, a internet que chega aqui é através dos americanos, tipo, então, pelos oceanos, tá ligado? Em vez da gente resolver o problema, nós vamos ter mais um espião. Eu prefiro. Existe uma diferença, porque a gente sabe que os Estados Unidos fazem isso. Existem provas, né? Da época que os Estados Unidos espionava a Dilma, a Merkel, sabe? Tem prova. E a China não tem. Na verdade, tem prova do contrário, né? De países provando que não tem nada da Huawei que faça ligação com o governo chinês. Não tem, simplesmente não tem. É só propaganda estadunidense, é só os Estados Unidos tentando boicotar a empresa chinesa. Eu prefiro, é melhor dar competição para espião, um compete com o outro, e aí talvez o brasileiro tenha mais chance de... A única diferença é que esse pessoal da China, o regime deles é um regime que, se você for lá na China ver o que eles estão fazendo com a informação que eles pegam das pessoas... Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Social... Faz a mesma coisa, cara. Não tem campo de concentração nos Estados Unidos. Não, imagina. Maluco, político estadunidense falou que imigrantes que cruzam a fronteira são presos em campo de concentração. Não sou nem eu dizendo, tem político dos Estados Unidos que fala isso, tá? Agora, me prova que tem um campo de concentração na China. Prova isso que tu vai ficar rico. Porque já veio o ONU, veio mais de 300 diplomatas de países islâmicos para Xinjiang. Nada. Não tem uma prova de campo de concentração na China. Bom, tem na Austrália, né? Tem na Austrália. Tem. Na China tem. Na China tem campo de reeducação. Sim, não tem mais. De acordo com o governo, tudo já foi fechado. E aí, antes que alguém vai falar, mas você acredita no governo? Toda a história de uigures, sim, tirando os testemunhos, né? Todo o restante de dados e etc. são dados do governo chinês. Então, ou vocês acreditam em tudo do governo chinês, ou vocês não acreditam. Não dá para simplesmente escolher isso aqui eu vou acreditar porque condiz com o meu viés, isso aqui eu não vou acreditar. Não, longe de mim defender o modelo social, e o modelo deles, da democracia. o modelo deles é assim, com toda essa informação que eles têm, eles ficam te medindo o seu comportamento social. Porque os Estados Unidos não faz isso. Você obedece, isso aqui você curtiu na rede social, você não curtiu, então você tem mais crédito, não tem? Isso acontece nos Estados Unidos também, né? Mas lá acontece o marketing. Estados Unidos tem o credit score deles, né? Que é para pegar empréstimo, pagar a conta, essas paradas assim. Os bairros, as áreas que onde moram mais negros, latinos, imigrantes, LGBT, essas pessoas têm, em média, crédito score menor ou acesso menor a empréstimos, a poder comprar uma casa, poder comprar outras coisas. Isso tem dados, sabe, de que isso acontece. Então existe um sistema discriminatório no próprio credit score dos Estados Unidos. Para fins de marketing. Marketing é cabeça da minha rola. O governo americano, até onde eu sei, não libera crédito para você ou não, baseado no teu comportamento. Não, talvez não, mas dependendo do que tu curtir no Facebook, porque tem isso também, quando tu entra nos Estados Unidos, eles podem pedir o teu celular para checar as tuas coisas, e aí se tu curtiu lá uma página do PCB, sei lá, qualquer coisa comunista brasileira, eles podem simplesmente dizer que você não vai entrar nos Estados Unidos. Ainda não. Tu tem o crédito bancário, né? Você tem um monte de coisas lá que podem impedir, que é a mesma coisa. Você tem o crédito score, social. Mas aí é questão privada, certo? Não é governamental. Não, tudo bem, são as empresas que impõem isso, lá é o governo. Aí você não é obrigado. Agora, na China, é o governo, e se você obedece, você está dentro do enquadramento, você vai bem, tem crédito, tem tudo, e se você não vai, nós vamos te reeducar. Mas aqui no Brasil é mesmo. É mentira, né, cara? Isso é só mentira de gente ignorante que não sabe como é que funciona a vida aqui na China. Olha o que eu passei, entendeu? Lá vem, né? Lá vem. Monark, nem tudo é sobre o teu umbigo, cara. Então agora estamos falando a mesma língua. E nos Estados Unidos também não é diferente. É a mesma coisa por quê? Porque nós estamos adotando a mesma política deles. Mas quem importou essa política não foram eles, foram os Estados Unidos que importaram pra gente. O sistema de crédito social chinês, né, que eu preciso atualizar o meu vídeo, que existe em algumas cidades, não é uma parada nacional, não é pelo país todo, foi desenhado com base no sistema de crédito da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles usaram isso como fonte para poder desenvolver o sistema de crédito social. E lembrando que a Itália tem um sistema de crédito social, mas ninguém se importa porque é um país branco rico. Pra gente, foram os americanos. Foi sério, o YouTube, as Big Techs, eles que importaram essa cultura de censura. Então, mas aí estamos falando dos Big Techs. Sim, as Big Techs são controladas por famílias
Americanas. Globalistas. Globalistas. Chamam de europeias, né? São mais que Você acha europeia? Socorro. São mais europeias. Quê? São mais europeias, mano. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, nenhum deles são europeus. Tem representantes americanos também, né? Mas Tem os dois, né? tem os dois. Então aí, agora eu entendi. Quando você fala Estados Unidos, você está querendo dizer, na verdade, os controladores globais, que não são especificamente americanos, eles estão no mundo inteiro. Sim, eles inclusive são antinacionalistas, né? Exatamente. Eles são internacionalistas. São americanos não patriotas. Internacionalista. Ai, meu Deus. Monark, precisa aprender o que é internacionalista. Né? Exato, exatamente. Entendeu? Eles são de carteirinha exatamente. Só. Ok. Assim, não estava esperando muito, até que não veio muita coisa, né? Mas é mais um videozinho de algum convidado do Monark, não faço ideia de quem seja, falando bosta da China, né, gente? Mais um dia no meu canal.